E aí pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fórmula de Bhaskara. Essa fórmula a gente vai utilizar para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, tá? Ou seja, o resultado dessa equação. Então vamos lá. Bom, qual é a cara de uma equação do segundo grau? Ela sempre vai ser do tipo, eu vou ter sempre um expoente, lógico, na potência 2, tá? Então, vamos supor aqui que a gente chama esse cara aqui x ao quadrado, ok? E aí eu vou ter mais ou menos, depende da sua equação, um outro cara numa potência 1, ok? Esse cara a gente pode colocar um aqui, embora a gente não precise representar. E ainda eu vou ter um número, tá? Esse número pode ser 0, como pode ser 1, como pode ser 20, como pode ser 2000. Enfim, eu tenho um número, tá? E eu vou chamar ele de C. Ok? Tudo isso daqui tem que estar igualado a 0. Ok? Para a Bhaskara funcionar, isso daqui não pode ser diferente de 0. Bom, então eu tenho a minha equação aqui. Na frente dessa equação, vocês concordam comigo que eu posso ter um número aqui, certo? Por exemplo, 1x ao quadrado, 2x ao quadrado, 3x ao quadrado. Certo? Eu posso chamar esse cara de A. Beleza? Esse cara aqui, o x à primeira, eu também posso ter qualquer número multiplicando ele. Vocês não concordam? Então eu poderia ter 3 vezes x, 50 vezes x, 3000 vezes x, não importa. Eu tenho um número aqui multiplicando x. Então eu vou chamar esse número de b. Ok? Lembrando que eu posso somar esse cara ou subtrair. Lembrando que eu posso somar ou subtrair essa constante, e também o primeiro termo eu posso ter ele positivo ou ele negativo, ou seja, somando ou subtraindo também na equação. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Bom, então pessoal, a fórmula de Bhaskara para resolver uma equação com essa cara aqui vai ser a seguinte. O nosso x ele vai ser igual a menos b, ou seja, o valor desse cara aqui, mais ou menos a raiz de delta. Guarda esse cara aqui que a gente já vai ver o que é. Dividido por 2 vezes o a. Ok? O nosso delta ele vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a nossa fórmula de Bhaskara. Ok? Então agora a gente vai ver como efetivamente resolver, solucionar uma equação do segundo grau. Beleza? Então, imaginemos o seguinte. Vou pegar as cores aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, nós vamos ter aqui, preparei aqui só para elucidar bem, tá? A gente tem aqui o A, né? Ele vai multiplicar sempre a variável que está ao quadrado, no segundo expoente. Vamos supor que nesse caso aqui, como tudo é maravilhoso nessa vida, a gente está somando um item aqui, que é o B. E o B multiplica a variável com o expoente 1. Ok? E estamos somando mais algum número, tá? Esse número é o C. A gente ainda não sabe quem é ele. Ok? Então, tudo isso
como a gente viu anteriormente, tem que ser igual a zero para a Bhaskara funcionar, tá? Então, ok. Quem que vai ser meu A? Nesse caso, meu A vai ser igual a 2. Opa, então vamos tomar nota aqui. A igual a 2. Ótimo. Quem vai ser meu B nessa equação? Meu B, opa, vai ser igual a 2 também. Mas ele poderia ser igual a 30, igual a qualquer outro número. Então eu tenho aqui B igual a 2. Ok? E o meu C vai ser igual a 1. Ok? C igual a 1. Poderia ser igual a 1000, igual a 3000, depende. Tá? Nesse exemplo aqui que a gente está colocando, eles valem esse número. Tá? Então, aqui a gente já pode colocar aqui só. Isso aqui foi feito para elucidar realmente o que vale uma coisa ou outra, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade de enxergar isso daí, tá? Basicamente é isso. Então aqui o meu A vale 2, está multiplicando x ao quadrado. Vou colocar mais para cá, vai comer a equação ali, mas não tem problema. O meu B vai valer 2. E o C, que está aqui, ele vale 1. Então, em linhas gerais, eu tenho essa equação aqui formada, essa equação de segundo grau, que a gente vai resolver ela por Bhaskara, ok? Os coeficientes a gente já encontrou, o A, o B e o C. A valendo 2, B valendo 2 e o C valendo 1. Agora a gente vai resolver essa questão. Bom, então vamos pegar aquela equação que a gente havia colocado. Bom, aqui eu vou escrever de uma cor só, acho que todo mundo já entendeu o que significa, quais são os coeficientes, onde eles estão atrelados. Então, vou escrever de preto aqui mesmo. Então, nós temos a equação 2x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Ok? Colocar aqui só para elucidar, mas a gente já viu lá. Esse daqui é o A, esse daqui é o B e esse daqui é o C. Ok? Então, da equação que a gente tinha lá atrás, eu preciso encontrar o x, só que para encontrar esse x eu dependo do delta, né? Então eu fiz uma colinha aqui, onde a gente tem a fórmula de Bhaskara, ok? Eu costumo fazer da seguinte maneira: primeiro eu acho o delta, para depois colocar o valor que eu achei aqui na raiz e descobrir os possíveis valores de x, ok? Então vamos fazer dessa forma. Então, vou colocar aqui, primeiro passo, encontrar o delta, tá? Esse carinha aqui a gente chama ele de delta. Então, o delta, opa, mexeu aqui, sem problema, pegou minha fita guia aqui, vou voltar um pouquinho para trás, que coisa, não? Encontrar o delta, tá? Bom, o delta ele vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Nesse caso aqui, quem que é o meu b? Delta vai ser igual a b vale 2. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes quem é o meu a? O meu a é 2. Então, vezes 2. Vezes quem é o meu c? O c é 1. Vezes 1. Aí a gente resolve isso daqui. Delta vai ser igual a 2 elevado ao quadrado, costuma dar 4. Menos 4 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 2, 8. Vezes 1, continua sendo 8. Menos 8. Isso daqui vai ser igual a menos 4.
beleza? Eu peguei o pior exemplo para começar essa nossa conversa, mas a gente vai chegar no ponto e eu explico para vocês, tá? Bom, feito isso, agora a gente vai encontrar o x. Encontrar o x. Bom, o x a gente sabe que vale menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ok? Então vamos preencher. Vamos ter que x vai ser igual. Quem é o nosso b? Nosso b está aqui para cima, ele vale 2. Então, menos 2. Mais ou menos a raiz de delta. Já vou explicar isso mais ou menos aqui, vocês vão entender ali para frente. Não vou colocar o delta aqui ainda, porque eu preciso explicar esse delta que deu negativo. Dividido por 2 vezes o a. Quem que é o nosso a? É o 2. Então, vezes 2. Percebam aqui no delta, o delta deu menos 4. Bom, aí a gente cai em uma indeterminação, né? Foi um exemplo ótimo para a gente começar com essa conversa. Então a gente vai começar pelo mais difícil, porque com certeza esse cai na sua prova, tá? Bom, pega esse cara aqui. Esse maluco aqui, ó. Menos 4. Vamos transferir ele para um outro papel. Bom, pessoal, a gente transferiu daquela folha para cá a nossa situação aqui de raiz de menos 4. Bom, isso daqui é uma indeterminação, ok? Por que uma indeterminação? Vamos passar para um exemplo um pouquinho mais fácil. Se fosse raiz de menos 1. Bom, raiz de um número, por exemplo, menos 1 ou 1, né? Supor aqui que seja mais 1. Então, para eu achar essa raiz, eu tenho que multiplicar um número por ele mesmo, né? Somente 2 vezes, porque aqui é uma raiz quadrada, que esse número seja igual a esse daqui. Então, se eu fizer 1 vezes 1, ele vai ser igual a 1. Ótimo! Minha raiz quadrada de 1 vai valer 1. Ponto. Não tenho que discutir isso daqui, beleza? E agora, se... Vamos até mudar de cor aqui. Se eu tiver a seguinte situação aqui. Menos 1 vezes menos 1. Quanto que dá isso aqui? Vai dar 1. Por quê? Quando eu estou na multiplicação, menos com menos é mais. Então vai dar mais 1. Ótimo. Bom também, né? Beleza. Mas e aí? Então, qual que vai ser o resultado aqui quando eu tiver raiz de menos 1? Bom, aqui eu posso ter menos 1 vezes mais 1, que vai ser igual a menos 1, tá? Qual outra possibilidade a não ser essa, né? Isso daqui tá errado, tá ok? Porque primeiro a gente precisa multiplicar dois números idênticos e eles também têm que ser tanto positivo quanto negativo, ou seja, eu tenho que multiplicar dois números iguais, sendo positivos, ok? Então, esse cara aqui não existe. Não existe, tá? Quando a gente cai numa situação dessa que a gente tem um número negativo dentro da raiz, a gente faz o seguinte. Como dizia um professor meu da faculdade,
os grandes matemáticos se juntaram em uma grande sala e disseram o seguinte: bom, quando você tiver a raiz de um número negativo, seja lá qual for esse número, vamos chamar esse número aqui de, sei lá, W, pode ser qualquer número aqui, tá? Quando tiver a raiz de um número negativo, eu tiro fora esse número negativo e ponho um i aqui fora. Ou seja, eu imagino a raiz quadrada de W. Ou seja, eu tenho um número imaginário agora, tá? Eu tenho um número no campo dos complexos, né? Eu tenho um número complexo, ok? Que vai ser esse cara aqui. Esse assim, é um dos, né? Se não for o pior caso de uma equação do segundo grau, tá? Quando eu caio no número complexo assim, significa que a equação do segundo grau não possui raízes no eixo real, tá? A gente vai ver isso daí um pouquinho mais pra frente, mas vamos voltar aqui no nosso problema, que foi o menos 4, tá? Isso aqui é uma forma simplista, ok? Né? De dizer o que fazer, mas assim, pesquisa um pouquinho mais, você vai entender o que realmente, o que está por trás, o que a matemática nos traz para chegar nesse cara aqui. Tá, isso daqui é puro conceito, foi feito para você resolver, a gente vai fazer dessa forma, ok? Então, aqui em cima, quando eu tenho raiz quadrada de menos 4, a gente vai tirar esse sinal, vai colocar um i aqui e vai fazer a raiz de 4. Para a nossa sorte, existe um número real que ele multiplicado por ele mesmo dá 4, que é o 2, tá? Então a gente tem solução para essa raiz, que ficaria i2, tá? A turma costuma também utilizar 2i, tá? Os dois são a mesma coisa, ok? Então, aqui eu digo para vocês que raiz quadrada de menos 4 vai ser igual a 2i, que vem de imaginário, ok? Então vamos voltar, vamos pegar esse cara aqui, jogar ele aqui de volta no nosso problema. Bom, depois dessa viajada nos números complexos, a gente já sabe o que significa esse daqui, vamos voltar a resolver. Então, o nosso x vai ser igual a menos 2 mais ou menos. A gente já viu que esse cara aqui a gente vai tirar o sinal e vai jogar o 2 aqui, porque 2 vezes 2 é 4, tá? A gente resolve a raiz quadrada desse cara. Dividido por 2 vezes 2 costuma dar 4, certo? 4. Beleza. Agora, o que significa esse mais e menos aqui? Significa que nós temos dois possíveis valores para x, tá? Eu costumo fazer dessa forma. Vamos colocar aqui como eu chamo primeiro de x1, que ele vai ser igual a menos 2 mais, que eu posso ter mais ou menos, primeiro eu faço mais 2 imaginário, dividido por 4. Beleza? E como que a gente resolve esse cara aqui agora? Bom, a gente não pode misturar número real com número complexo, tá? Então, a gente pode dividir esse cara aqui. Eu vou ter menos 2 dividido por 4 e eu somo com 2 imaginário dividido por 4. Nenhuma novidade até aí, certo? Então, meu x1 vai valer. Se eu dividir 2 por 4, eu vou ter meio, né? Então, ficaria menos meio
mais a mesma coisa aqui para o número complexo. Tá? Eu tenho 2i dividido por 4, eu vou ter meio i, né? Meio imaginário. Então, eu fico com 1, né? Meio, 1 sobre 2, imaginário. E esse é o resultado do meu x1. Ok? Vamos para o x2. No x2 eu vou pegar ele daqui, tá? Então vai ficar, deixa eu subir aqui a folha, senão não vai caber. Ele vai ser x2 é igual a menos 2 menos, que agora a gente está pegando esse sinal de menos aqui, menos 2i dividido por 4, ok? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, então a gente já sabe que só vai alterar o sinal aqui, porque aqui é negativo. Então a resposta desse cara aqui vai ser menos meio menos sobre 4i, que também podemos representar assim, ó, x2 vai ser igual a menos meio menos i sobre 4. É a mesma coisa, né? Aqui é como se eu tivesse um 1 aqui, certo? Esse 1 daqui. Então eu cheguei e encontrei os dois possíveis valores para x, tá? Bom, e aí, o que eu faço com isso? Como a gente tá tem um resultado no complexo, fica um pouquinho difícil de exemplificar, tá? Mas dado o problema que você está enfrentando, você vai pegar esses números, vai colocar na sua equação, nesse seu problema, e vai verificar o que acontece se eu jogar o x igual ao x1. O que acontece se eu jogar o x igual ao x2? E vai ver como vai se comportar o seu problema. E aí você vai descobrir se você deve utilizar o x1 ou o x2. Beleza? Agora vamos para outro exemplo que não tenha o bendito delta negativo. Bom pessoal, vamos aqui para o segundo exemplo. Tá? Se a gente tiver, por exemplo, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. O que isso daqui nos diz? Bom, a gente sabe, o último cara aqui, o que não tem expoente, é o nosso c. Tá? O que vem acompanhado do x elevado à primeira é o nosso b. E o que vem acompanhado do x ao quadrado é o nosso a. Aí você fala, putz, ferrou, cara. Não tem nada multiplicando x ao quadrado. E agora, o que eu faço? Tipo, ferrou. Zero na prova. Me ferrei. O sonho do vestibular está distante. Não, né? Se aqui eu tenho x ao quadrado, tanto faz, né, como tanto fez, se eu multiplicar ele por 1, certo? 1 vezes um número é um número dele mesmo, enfim, não vai fazer diferença. Então, eu entendo que esse cara está sendo multiplicado por 1. Então, eu tenho o A. Beleza? Fácil, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente tem que achar o delta. O nosso delta, então, vai ser delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou esse cara para lá. Bom, delta vai ser igual, quem é o b? 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é o 1, vezes o c, que também é 1. Opa, que beleza, hein? O que esse cara aqui vai trazer para nós? Vamos ver. Delta vai ser igual a 2 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado,
vai ser 4 menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4, menos 4. Deu 0. Beleza, não deu negativo, graças a Deus, então a gente segue em frente. Achou o delta? Delta é igual a 0. Agora a gente precisa achar o nosso x, certo? Bom, nesse caso, x vai ser igual a pegar a colinha, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, x vai ser igual a menos b vai ser menos 2. Dá para colocar aqui, não cabe na imagem, mas tudo bem. B, né? Tá aqui, menos b, menos 2. Ok. Mais ou menos raiz de delta, a gente sabe que delta vale 0, dividido por 2 vezes o a. O a gente já sabe que vale 1. Então, vezes 1. Legal? Então vai ficar x vai ser igual a menos 2 sobre 2. Então, olha só que beleza, x vai ser igual a menos 2 sobre 2, que costuma dar menos 1. Nesse caso, eu só tenho essa resposta. Então, o meu x não pode assumir outro valor a não ser menos 1. Tá? Veja que, nesse caso que eu tenho somente um valor como resposta, o meu delta deu igual a 0. Será que isso daí é coincidência ou não? Vamos saber, hein? Beleza? Agora vamos para outro exemplo e espero que esse próximo exemplo, o delta, seja maior que 0. Esse próximo exemplo aqui, nós vamos ter 4x ao quadrado mais 4x igual a 0. Bom, aqui, o que a gente pode pensar? A gente já vai conseguir... Agora vocês são perito em Bhaskara já, né? O A e o B a gente já não precisa fazer de cor diferente, certo? Mas, presta atenção. 4x ao quadrado, a gente não vai encontrar nosso A? Beleza. 4x, a gente não encontra o nosso B? Beleza. E o C? Agora sim que eu não passo mais no vestibular, né? Tipo, não é mais equação de segundo grau, pelo amor de Deus. Agora eu não passo no Enem, eu não consigo chegar mais em lugar nenhum. Tenha calma, take it easy, respira fundo, que tudo vai dar certo. Nesse caso, o C, ele não pode ser qualquer número. Lembra disso? Ele pode ser 1, ele pode ser 1000, ele pode ser 1 milhão, ele pode ser 1 trilhão, ele pode ser 1 quadrilhão, ele pode ser 55. E pasmem, ele pode ser 0. Poxa vida, o cara pode ser 0, bicho, que animal. Se ele pode ser 0, então eu já sei o valor do meu C. Eu já tenho o A, já tenho o B, e agora, para completar a festa da matemática, eu já tenho o C. Beleza? Então, vamos resolver nossa equação. Bom, vou pegar a nossa colinha. Delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4a vezes c. Delta vai ser igual. Quem é o meu b? 4. Elevo ele ao quadrado. Menos 4. Quem é o meu a? 4.
Quem é o meu C? Meu C é 0. Então, vou marcar aqui para ninguém esquecer. Mais 0 é o C. Bom, se eu tenho 0 multiplicando aqui, acabou a festa para essa galera aqui, todo mundo vale 0. Beleza? Desculpa. Então, meu delta vai ser 4 ao quadrado. 4 vezes 4 costuma dar 16. Já tenho o delta. Maravilha. Vamos para o x. X vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ok? Então, x vai ser igual o menos b. Putz, menos b. Eu dei muita ênfase nesse menos b, né? Foi de propósito. O b vale 4, como a gente viu aqui. Menos b, menos 4. Mais ou menos raiz de delta. Delta vale 16. Dividido por 2 vezes o a. O a vale 4. Então, vezes 4. Beleza? Portanto, eu vou ter o x1 igual a menos 4 mais raiz de 16, que costuma dar 4 também, né? Mas, enfim, vou colocar aqui depois. Mais 16 dividido por 2 vezes 4, que dá 8. Esse cara vai ser menos 4 mais raiz de 16 é 4. Mais 4 dividido por 8. Opa! Menos 4 e mais 4 é igual a 0. 0 dividido por qualquer outro número é 0. Então, se aqui deu 0, aqui também. Então, é igual a 0. A gente achou o x1. Porém, pessoal, não é porque deu 0 aqui que não significa que esse é o nosso último e único resultado. A gente pode ter o x2. x2 vai ser igual a menos 4 menos raiz de 16. Olha lá, o menos está fora aqui, eu não estou dentro aqui do 16. Então não tem nada a ver números complexos aqui, ok? Dividido por 2 vezes 4, que vai dar 8. Então, eu vou ter menos 4, menos 4. Esse menos 4 vem de menos raiz de 16, dividido por 8. Menos 4 e menos 4, menos 8. Dividido por 8. Bom, então, isso daqui vai dar menos 1. Beleza? Então, eu vou ter esses dois possíveis resultados para o meu x, tá? Que eu vou ter que verificar no meu problema o que vai acontecer. Beleza? Agora a gente vai dar uma olhadinha o que significa esse x ser igual a esse determinado número. Tá ok? Para isso a gente vai pegar o resultado de tudo que a gente já encontrou, vamos colocar numa folha nova para vocês poderem entender. Tanto na fórmula realmente, o que ele significa, quanto no gráfico, tá? A gente vai gerar o gráfico desse cara aí. Valeu? Galera, se vocês derem um voltar aí, a gente vai ter a primeira condição, que foi a pior, é quando o nosso delta deu menor do que 0, tá? Então, nesse caso aqui, o nosso delta, para a gente refrescar aqui, ele deu menos 4. Foi o nosso primeiro caso, tá? Então, a gente tem que o delta é menor que 0, tá? Nesse caso, sempre vai aparecer um número complexo.
tá? Não tem o que fazer, senta, chora, aceita que dói menos. Quando o nosso delta deu igual a zero, então eu caio no caso, vai ficar repetitivo, mas tudo bem. Eu tenho o caso que delta é igual a zero, tá? Esse é o segundo caso. Bom, e o nosso terceiro e último caso, eu tenho que o delta deu igual a 16, então o delta é maior que zero, tá? Essas são os três possíveis resultados que a gente vai encontrar para o delta. Ou ele é menor que zero, ou ele é igual a zero, ou ele é maior que zero. Quando ele for menor que zero, ele vai dar um número complexo, ok? Então, vamos trabalhar primeiramente com esses dois aqui, ok? Bom, da equação onde a gente tirou que o delta é igual a zero, a gente tinha essa equação aqui. Isso daqui vocês podem acompanhar voltando o vídeo aí, tá ok? Então vamos lá, delta igual a zero. Bom, foi a equação x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a zero. Bom, qual foi o resultado de x? Nesse cara aqui, depois que a gente faz o Bhaskara, a gente vai encontrar que o x é igual a menos 1. Mas que diabo significa x igual a menos 1? Caraca, bicho, nessa equação significa, ó, veja bem, realize aqui comigo. Se o meu x é menos 1, o que vai acontecer se eu substituir ele na equação? Vai acontecer o seguinte: menos 1 elevado ao quadrado, né? Substituir o x aqui, onde tem x eu vou colocar menos 1, mais 2 menos 1, ok? Mais 1, que é igual a zero, tá? Então, menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1. Ou seja, isso daqui vai ser igual a 1, certo? Positivo. Mais 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Mais 1 igual a zero. Então, eu vou ficar com 1 mais 1 é 2, menos 2, que é igual a zero. Aí, 2 menos 2 costuma dar 0, que é igual a zero. Nossa, que maravilha, não? Tudo isso para entender que se eu tivesse essa equação do segundo grau, x ao quadrado mais 2x mais 1, eu vou ter, pela fórmula de Bhaskara, pelo método de Bhaskara, o resultado que vai ser x igual a menos 1. O que esse x igual a menos 1 faz? Ele zera a minha equação. Eu não estou igualando a zero, então qual é o valor que, se eu utilizar na equação, vai igualar a zero? Nesse caso é menos 1. A gente provou aqui que, substituindo x, né, na equação, onde é x a gente substitui por menos 1. Opa! Aí ferrou, né? O cara aqui não soube direito. Onde tem x, que é 2x x ao quadrado, que eles estão aqui, a gente vai substituir o valor de x e isso aqui tem que igualar a zero. Ok? Vamos ver agora para delta maior que zero. Bom, no caso onde o delta deu maior que zero,
a gente tinha a seguinte equação: 4x ao quadrado mais 4x mais 0 igual a 0, né? Ou seja, 4x ao quadrado mais 4x igual a 0, beleza? Bom, qual foi o resultado que a gente encontrou nesse cara? Primeiro foi, vou fazer da mesma cor aqui, x1 igual a 0, x2 igual a menos 1. Então vamos substituir primeiro quando o x for igual a 0. Beleza? Então vamos ficar assim: 4 vezes 0 ao quadrado mais 4 vezes 0 mais 0. Vou colocar aqui só por... que já tem lá, né? Só por colocar. Tá ok? Então aonde eu coloquei... Opa, parece que não está dando foco, mas... aí voltou o foco. Espero que o resto do vídeo não esteja assim. Aonde tinha x, eu substituí por 0. Ok? Simples e fácil. Bom, esse cara aqui, como está tudo multiplicando por 0, ó, esse cara aqui vai ser igual a 0. 4 vezes 0, 0, 0 igual a 0. Ou seja, 0 é igual a 0. Beleza, aprovamos essa primeira condição. Para o x igual a menos 1, vamos lá, a gente vai ter que 4 vezes menos 1 ao quadrado mais, onde tem x, substituo por menos 1, mais 4 vezes, menos 1, mais 0, né, que é daqui da equação, mas tudo bem, eu vou colocar aqui, igual a 0. Bom, 4 vezes, a gente já viu que menos 1 ao quadrado, ele vai ser igual a mais 1. 4 vezes mais 1, mais 4 vezes menos 1, que é igual a 0. Esse cara aqui, 4 vezes 1, 4. Mais 4 vezes menos 1 é menos 4. 4 é igual a 0. Ou seja, 0 é igual a 0. Então a gente viu que x1 sendo igual a 0 vai zerar essa equação, x2 sendo igual a menos 1 vai zerar essa equação também. Nada mais é que x1 e x2 vão ser as raízes dessa equação. Tá? Agora vamos para os gráficos. Ok? O que isso vai representar para nós no gráfico. Como a gente já está aqui em delta maior que 0, eu já vou aproveitar para fazer o gráfico dele. Assim a gente já mata esse cara aqui. Bom, vou dar uma dica aqui para vocês. Primeiramente, existe um site que eu uso muito, inclusive é um dos poucos sites que eu pago para ser assinante, para ter todos os benefícios, porque o cara é fera. Chama Wolfram. Opa, ó, tanto gosto que eu já nem sei escrever. Brincadeira, tá meio tarde já, né? wolframalpha.com. Entra nesse site aqui que vocês vão conseguir fazer tudo que a gente vai fazer aqui de gráfico e tal. E assim, tem uma porrada de coisa a mais. Eu ainda vou fazer uma videoaula só falando desse cara aqui, tá? wolframalpha.com com F. Falha nossa aqui. Esqueci o F desse cara. Bom, o que o meu x1 igual a 0 e o meu x2 igual a menos 1 vai me dizer? A gente já viu que ele vai zerar a nossa equação, né? Vai zerar o nosso
a nossa equação de segundo grau. Então, no eixo, isso daqui estaria representado assim. Se eu for lá no wolframalpha.com e digitar essa equação aqui, eu vou obter o gráfico dessa função, tá? Agora, o que significa as raízes dessa função? Significa que essa já é sabido, tá, o gráfico dessa função, porque eu plotei no Wolfram Alpha. Vou mostrar aqui para vocês que essa função ela vai passar pelo zero e vai subir de novo, tá? Ou seja, olha que interessante. Olha por onde ela está passando aqui. Vamos determinar aqui o eixo na y. Esse daqui é o x, vamos colocar tudo certinho. Esse daqui é a nossa função x de 4x ao quadrado mais 4x. Tá? Então, detalhe, igual a zero, nomenclatura é tudo. Então, o que acontece? Olha esse ponto aqui onde está passando. Ele está passando esse ponto aqui, ó, que é o zero no x. Olha esse outro ponto aqui. Ele está passando no ponto que é o 1, tá? No x. Ou seja, quando você plotar esse cara no Wolfram, você vai visualizar que sem fazer conta, sem nada, de cara você vai ver que ele vai cruzar o eixo x no 0 e no 1. Ou seja, a minha raiz é 1 e 0. Isso aqui é uma raiz, esse aqui é outra raiz, que nós demos carinhosamente o nome de x1, desculpa, x2, né? x1. Beleza? Isso é a raiz de uma equação de segundo grau. Simples, fácil e rápido. Beleza? Bom, agora se a gente passar para quando o delta deu igual a zero, que foi essa condição aqui, vamos voltar aqui para vocês verem. Bom, delta igual a zero, eu tenho que o meu x é o menos 1, tá? Dentro dessa equação aqui. Ou seja, o meu x sendo menos 1, ele vai zerar essa equação aqui e vai tornar ela verdadeira. Então, se a gente entrar lá no nosso querido Wolfram, a gente vai descobrir que a gente vai plotar lá o gráfico de cara e vai descobrir que ele vai ter essa carinha aqui. Se a gente visualizar o ponto onde ele está encostando aqui embaixo, olha só. Esse bendito ponto aqui ele é igual a menos 1. Ok? Ou seja, nesse caso aqui, ele é o seu x. Ok? Fácil, né? Depois que aprende, fica fácil. Zero. Ok? Tem algum segredo aí, pessoal? A gente já achou a raiz aqui, ele só vai ter uma raiz. Agora, olha só que legal. Matemática é vida, né, cara? Não tem jeito. Vamos ver se dá para colocar aqui os dois gráficos aqui pra gente visualizar. Não vai dar, não tem problema, eu sobreponho. Bom, quando ele foi igual a zero, a gente teve uma raiz só, tá? Ou seja, o gráfico chegou a encostar nele aqui, tá? Quando a gente teve o delta maior que zero, o gráfico teve duas raízes, x1 e x2, tá? x1 valendo 0 e x2 valendo 1. Ou seja, ele tocou o eixo x duas vezes, cujo
cujo valores a gente consegue zerar e tornar válida a equação do segundo grau que nós temos. Aí a gente vai pegar a bruxaria, que é o número complexo, tá? Não vou entrar em muito detalhe aqui. Quando ele for menor que zero, o que vai acontecer no gráfico? Quando eu falei lá do número complexo, eu falei que ele não possui raízes que tocam o eixo dos reais, ou seja, o eixo X. Então o nosso gráfico vai ser isso daqui, ó. Eu não sei qual é o valor, qual é o tipo de equação, aliás, o tipo do gráfico que a função que a gente tem, que a gente fez aqui, que deu menor que zero, vai dar. Não me importa, é só para mostrar para vocês o que vai acontecer. Quando ele não toca, ele pode ser uma função assim, ó. Ou seja, eu não tenho raízes que tocam o meu eixo X, tipo, né? Não tenho nada aqui nesse f de x aqui, tá ok? Isso é representado daí pelos números complexos, ok? Então, se ele não toca, ele é menor que zero, beleza? Isso aqui também pode cair dessa forma realmente, né? Você tem lá, por exemplo assim, você pega lá um exercício de uma prova, sei lá. Vamos fazer 3 gráficos aqui. Agora que você já está craque em equação do segundo grau. Tá, eu tenho uma equação aqui que passa 2 vezes pelo eixo X. Eu tenho uma que não pega no eixo X. E eu tenho uma que encosta no eixo X em um ponto só. Aí eu pergunto para você, qual é o valor de delta para esse gráfico? Pô, ele não toca 2 vezes, ele não está tocando 2 vezes aqui, uma aqui e outra aqui, então o delta vai ser maior que zero. Se ele não toca o eixo dos reais, então ele vai ser menor que zero. Se ele toca um único ponto aqui do eixo dos reais, então o delta vai ser igual a zero. Bonito, né? Não é bonito? Eu acho lindo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido uma aula bem legal. E a gente se vê na próxima. Valeu? Isso aí.